Shalom, boa tarde, tudo bem com você? Queridos, passando aqui para refletirmos um pouquinho sobre esse momento em que nós temos vivido, de política, e por que não dizer de guerra? Guerra espiritual. Será que você, como cristão, eu como cristã, que sou, para a glória de Deus, será que nós conseguimos ver que nós estamos vivendo uma guerra, que tem um perigo à vista? Será que você consegue sentir esse perigo à vista? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui da reflexão Atenção, Perigo, que está aqui no livrinho que eu já compartilhei com vocês, né? Estrelas no Poço, em Tudo uma Lição. Eu vou ler para vocês. Na antiguidade, uma das formas mais comuns de livrar-se de um inimigo político era o envenenamento, especialmente com arsênico. Um dia, porém, talvez por acaso, alguém descobriu que quando o arsênico era colocado em um cálice feito de uma liga de ouro, o cálice emitia sons como o de uma serpente sibilante e formava um pequeno arco-íris. Não há nada de mágico nesse fato. A ciência explica que isso é resultado da reação química entre o arsênico e algumas impurezas na liga de ouro. Podemos extrair uma boa aplicação espiritual disso. Na Bíblia, o ouro representa a natureza de Deus, da qual nos tornamos coparticipantes pela regeneração, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 4. Depois você dá uma pincelada lá e lê o versículo, tá certo? Que fala da natureza de Deus. Essa natureza divina em nós é sensível a qualquer sinal de morte. Se temos contato com qualquer coisa que possa nos trazer morte espiritual, imediatamente a natureza de Deus em nós nos avisará. Nenhum cristão jamais poderá dizer que Deus não o avisou do perigo. Precisamos sim desenvolver nossa sensibilidade e submissão aos avisos de Deus. Desse modo, nosso viver manifestará a natureza de ouro de Deus. Queridos, eu repostei na minha rede social um vídeo uns stories, né, da pastora Thalita Pereira. Algo que muito impactou o meu coração. Ontem, pela madrugada, eu e meu esposo, a gente não conseguiu dormir, fomos dormir já bem tarde. Eu peguei no sono primeiro, ele pegou no sono depois, e ele falou, eu não tenho problema para dormir, não sei por que eu não estou conseguindo dormir. E nós viemos a Juazeiro, né, para ver como é que tá o projeto, né, Reviver do Cariri, ver como é que estão as demandas acontecendo aqui e tal, porque nós estamos residindo em Caruaru. E eu até falei para ele, é preocupação, filho, mas nem passou por a minha mente a guerra espiritual que estaria acontecendo naquela madrugada. E hoje de manhã, ao me deparar com aquele vídeo, eu fiquei triste comigo mesma, porque nós precisamos nos despertar para muitas coisas que estão além do âmbito natural. E o Senhor, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que
que nos avisa, que nos mostra as coisas. E quando nós temos a natureza de Deus, a natureza espiritual, nós precisamos estar atentos quanto aos avisos que o Senhor nos mostra. Porque nós não estávamos conseguindo dormir, eu não, porque eu já tenho um hábito de não dormir cedo. Não consigo dormir cedo, fico, estudo, eu sempre fico até mais tarde, eu cuidando de alguma coisa de casa, então é hábito, para mim é hábito, não dormir cedo. Já para o meu esposo, não. 10 horas ele tá roncando. E depois que eu vi aquele vídeo, eu entendi o porquê que ele não estava conseguindo dormir. E o Senhor tem nos avisado, e eu queria deixar aqui um aviso para você que é cristão. Será que você não consegue sentir no âmbito espiritual a guerra que nós estamos vivenciando? Não é sobre política. Eu nem falo sobre política, porque a gente não quer entrar num confronto com muitas pessoas que nós amamos, que são de outro partido, e eu não quero falar A nem B, certo? Mas o inferno declara guerra abertamente. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nos calamos porque nós não queremos magoar as pessoas que a gente ama aqui. Mas os principais afetados por tudo aquilo que acontecerá se nós nos calarmos, será aqueles a quem amamos. A quem o Deus desse século cegou o entendimento e colocou escamas nos olhos para que eles não enxerguem aquilo que não é de Deus. E nós precisamos ficar atentos, porque nenhum de nós poderemos dizer que Deus não nos avisou. E hoje eu vim aqui para te dizer, meu amigo, meus familiares que estão votando no outro candidato e que viu os meus vídeos no Stories que eu repostei, infelizmente, lamentavelmente, é aquilo ali. É aquele meio, é esse ciclo de vivência, de partido que o seu candidato segue. Felizmente. E a minha pergunta é: como você se comportará quando a sua filha de 12 anos, 13 anos, ela quiser decidir que vai fazer um aborto porque é lei e nada impedirá que ela faça? E possivelmente ela possa morrer na maca de uma enfermaria por conta de um aborto forçado. Como você, mãe, pai, se comportará quando vê o seu filho sofrer uma overdose? Porque, como a pastora Thalita falou, daqui a 4, 10 anos, os nossos filhos poderão comprar droga da forma mais na esquina ali. E ele vai poder comprar, se ele tiver dinheiro para comprar 100 gramas, ele vai usar 100 gramas, ele vai usar 10, vai usar 20, até ele ter uma overdose, porque ele vai usar compulsivamente, porque ele tem uma doença chamada dependência química. E como você ficará, mãe, pai, diante do sofrimento do seu filho, sabendo que você colocou lá na presidência
alguém que vai legalizar isso. Ai, Alexandra, mas irmã, tem em qualquer lugar, tem os traficantes, eles vão para as escolas vender, sim, mas não é abertamente, não é lícito, não pode, é crime, ainda existe uma luta por trás. E esse mundo jaz no maligno, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe por que que o partido da esquerda ficou caladinho, como aquele satanista falou? Porque eles tiveram que ficar quietos. Porque enquanto isso, eles estavam lutando, eles estavam fazendo seus despachos, eles estavam guerreando. A Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Satanismo, eles estavam pagando um preço. E será que nós estamos pagando o preço de jejum e oração pela nossa família? Lutando para que esses projetos do inimigo não vençam. Não vençam. Para que não seja implantado esse sistema obrigatoriamente nas escolas e em muitas áreas em que nossos filhos estarão ali. Nós poderemos fazer o quê? Então, o meu apelo aqui é para você que é cristão. Para você que ainda acredita da sua forma que Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos filhos, nossos maridos, nossa família, e pagou um preço pelo nosso pecado, para que nós fôssemos salvos. Você que ora pelo seu filho, pela sua filha, você que quer o bem da sua família, sua filhinha linda, seu filho que você não quer ver usando crack. Ah, mas é só maconha. Maconha destrói com o cérebro do seu filho. Nós trabalhamos com dependência química e sabemos a série de transtornos que acontece no cérebro de um adolescente ao usar maconha periodicamente. Pelo amor de Deus, peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, destapar seus ouvidos enquanto é tempo. Jesus está voltando, não vai ter muita coisa boa não, mas enquanto nós, enquanto cristãos, podemos guerrear para proteger de alguma forma em busca, em oração, e também, humanamente falando, proteger os nossos filhos, façamos isso. Nós sabemos que não tem candidato perfeito não, porque são seres humanos ali na frente, cheios de defeitos e muitas falhas de caráter. Mas se eu creio em Deus, eu não posso votar num candidato que chama demônios para lhe ajudar, que busca ajuda e que guerreia com hostes e potestades e entidades que não são de Deus. Espíritos e demônios que vão entrar nos lares de quem deu legalidade. E nós cristãos vamos sofrer a consequência, infelizmente, porque o mundo jaz no maligno. Mas não podemos nos calar. Não podemos ficar omissos diante de tudo isso, vendo o inimigo debochar da nossa cara. Dizer que nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Não podemos nos calar. Nós precisamos falar.
Os discípulos do Senhor morreram ali, mas não deixaram de proclamar o evangelho e a verdade de Cristo. Não deixaram de guerrear contra as investidas de Satanás para destruir o projeto de Deus na terra, que é a família, que é a salvação do homem. E você vai se calar? Não, eu não irei me calar. Eu não vou me calar diante de algo tão terrível que vai atingir o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha família, os meus sobrinhos. Eu não vou me calar. Vamos guerrear, igreja. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos clamar, vamos fazer barulho no inferno. Vamos fazer barulho, porque o inferno está fazendo barulho. E você que dorme, igreja do Senhor, você não está ouvindo o barulho que o inferno está fazendo para derrotar o povo de Deus? Para derrotar a humanidade que Deus criou com amor para ser perfeita. E com o pecado tudo foi destruído. Você vai continuar dormindo? Você vai dizer, ah não, vou brigar não, política. Não se trata de política. Se trata de guerra espiritual. Enquanto eles fazem despacho, nós temos que orar, nós temos que jejuar e nós temos que dizer não. Não aos projetos do inferno. E sim a tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Não permita, não dê legalidade para que o inimigo abrace os seus filhos, abrace a sua família, entre na sua casa, nos lares. Porque no mundo espiritual nós damos legalidade quando apoiamos algo que não pertence ao reino dos céus. E se você não acredita, lamentavelmente, eu quero te dizer que sem acreditar, acreditando ou não, o inferno existe, o diabo existe. E ele quer destruir a sua família e a minha família, mas na minha família ele é derrotado em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário. Nós precisamos decretar, nós precisamos proclamar, nós precisamos profetizar, nós precisamos dizer não. A minha família, não. E tomar a atitude que todo cristão deve tomar. Busque no Senhor ser coparticipantes pela regeneração. Vamos ler lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Clame ao Senhor para que você faça parte dessa natureza divina. E uma natureza divina não vai se calar diante de tudo isso que está sendo oferecido para a nossa família, para a família brasileira. Como brasileira e em nome da nossa nação, eu não vou me calar. Nós não podemos nos calar, igreja. É guerra. Então, como bom soldado, arregace as suas mangas e guerreie. Porque se você não guerrear,
será o primeiro a ser ferido. Uma boa tarde, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, nação brasileira. Um beijo no seu coração, fica com Deus.